tudo que mudou na minha vida durante esses 6 meses que eu estive sem o meu canal do YouTube. Agora já deu pra perceber que essa viradinha clássica da cadeira vai ser o meu novo bordão. Oi, amigos e amigas do YouTube. Se você tá aqui pela primeira vez, muito prazer. O meu nome é Anne Danarro e sejam bem-vindos ao meu vídeo do YouTube. E se você já me conhece de muitas décadas passadas, seja muito bem-vindo novamente e sentir saudades. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês tudo o que mudou na minha vida durante esses 6 meses que eu fiquei sem o meu canal no YouTube. Sim, gente, eu estou expondo tudo sobre a minha vida, sobre os meus contatos, mandando indiretinhas, mas é isso mesmo. Não tenho medo do processo, até porque para ser processado você precisa ser famoso, e nem isso eu sou ainda. Então, um abraço. Muita coisa mudou e eu quero voltar a fazer vlogs, a mais que eu tô com uma câmera melhor, uma qualidade melhor, mas tem como eu fazer vlog sem especificar direito o que aconteceu ou o porquê de eu estar fazendo aquilo, do porquê eu estar acordando tal hora ou tá indo pra tal coisa tão tarde. Vocês vão entender melhor futuramente, mas agora eu tô aqui pra contar pra vocês sobre tudo isso. Voltando no tempo agora, estamos indo para janeiro de 2025. Esse foi o último vídeo que eu postei sem ser o vídeo real de encerramento. Vamos começar com fevereiro de 2025, especificamente dia 7, eu acho, de fevereiro. Não me lembro ao certo quando as aulas começaram. Em fevereiro as aulas começaram. E bom, eu continuei na minha escola que eu estava desde o 8º ano. Acho que ninguém se lembra disso, mas eu tentei fazer prova da FUNEC e pro IFMG. Mas o IFMG eu meio que confundi o horário, então eu não consegui, mas não era algo que eu realmente queria, porque o IF é integral, então eu fiquei tipo, ficar de manhã até tarde estudando. Eu achei que eu não tinha passado na FUNEC, eu fiz o processo de heteroidentificação para você ver se a pessoa é indígena, parda, negra, amarela, essas coisas assim e tal, mas eu não recebi nenhum e-mail ou quando eu fui no site aparecendo alguma coisa que eu tinha passado para alguma das unidades, então eu comecei o meu ano na minha antiga escola. Eu tava muito ansiosa pro primeiro dia de aula. O meu primeiro ano no ensino médio, tudo novo, matérias novas, professores novos, pessoas novas, eu estava hiper mega ansiosa. E a minha escola, ela é praticamente a única escola da região que tem primeiro ano. Então, praticamente todo mundo da região, assim, que é mais perto, vem para essa escola. Então, as minhas amigas da minha escola antiga, que eu estudei no 7º ano, viriam aqui para essa escola. E eu fiquei muito feliz, porque ia se juntar as minhas amigas da antiga escola, mais a da nova escola, que é a que eu tava estudando agora, e ia ficar todo mundo junto, ia ficar todas as minhas amigas juntas, ia ser muito legal, certo? Errado! As coisas já começaram a ir ladeira abaixo no primeiro dia de aula. Eu caí em uma sala em que eu conhecia ninguém. Praticamente ninguém. A única pessoa que eu conhecia era minha amiga de anos, assim. Mas a gente sentava longe e ao mesmo tempo que a gente é amiga de anos, a gente não conversa muito. E eu vi que praticamente todos os amigos dela da antiga sala estavam lá, então era meio óbvio que ela não ia conversar tanto comigo. Mas tava tudo bem. Na hora que eu percebi que nenhuma das minhas amigas da antiga escola e dessa minha nova, no caso, tinham caído na mesma sala, eu pensei assim, vou ficar sozinha. Então eu não pensei errado. A primeira semana, no caso, foi uma semana de adaptação. Essa escola eu estudava de manhã, então eu chegava lá às 7 horas e ficava até 12:10 praticamente. Então não tinha o sexto horário. A gente saía no horário do quinto, que era 11h25, que era uma semana de adaptação. Eu gostei muito dessa semana de adaptação, entre aspas. Eu gostei muito dos professores. Eu já conhecia a professora de português da minha antiga escola, então eu sabia que ela era um amorzinho, que ela explicava muito bem. E eu gostei dos novos professores, menos a professora de sociologia, de inglês e de geografia. Deve ter outra pessoa também, mas eu meio que apaguei as memórias daquela escola. Primeiro dia de aula, meu entusiasmo caiu um pouco quando eu vi a sala que eu caí, que eu não conhecia ninguém,
eu fiquei mais isolada. A sala era uma panela toda. A sala era uma mistura de duas salas, praticamente metade da sala ou era metade de uma ou metade de outra, e eu não era nem de uma nem de outra. A minha sala mesmo deve ter ido umas 5 pessoas, contando comigo. Então, assim, não tava conseguindo me encaixar porque eram pessoas que se conheciam nem desde o ano passado, desde muito tempo antes. Então eu pensei assim, nossa, acho que esse não é o meu lugar. Mas aí tá, tudo bem, tava conhecendo os professores, assim, tal, gostei. Bateu a hora do recreio. Aí eu fui cumprimentar todas as minhas amigas e foi tudo flores e tal. Aí eu fui lá e passei o recreio com a minha amiga. Eu apresentei a ela a escola, assim e tal, e foi de boa. Essa foi, resumidamente, a primeira semana. Eu acho que eu faltei na primeira semana de aula, eu não lembro. Esse período eu faltei muito, muito, muito. Então eu acho que eu faltei na sexta. E aí já emendou com sábado, né? Aí eu faltei. Na semana de aula começou a se aplicar o sexto horário. E tem um péssimo detalhe. Eu tenho insônia. Não é que eu tenho insônia, é que o meu corpo acostumou a dormir muito tarde, especialmente em sábado e domingo, feriado, que era o tempo que eu realmente tinha pra dormir tarde, eu dormia tarde. Então eu dormia 2 horas da manhã no domingo pra acordar às 6 do outro dia. Saudável? Não. Ah, mas na terça você já voltava a dormir cedo? Não. Às vezes na terça eu dormia mais tarde do que na segunda. E esse foi um dos aspectos que tava me deixando muito cansada. E eu sempre fui uma pessoa de dormir muito, muito, muito à tarde. Eu chegava da escola, assim, 11h25, quando eu tava no nono, e eu dormia de meio-dia e meio, praticamente, até às 6 horas da tarde. Isso quando eu não tinha vôlei, que o vôlei era 5, então eu acordava 4. Mas como o vôlei era só terça e quinta, segunda, quarta e sexta, eu dormia durante todo esse período. Então, tava tudo bem se eu fosse dormir 2, 3 horas, porque eu ia recompor essa minha energia. Mas tem um porém, amigos e amigas, era o vôlei. Eu troquei de vôlei, mas a história do vôlei vai ficar um pouco mais pra frente, que a história da escola tem que vir primeiro. Eu troquei de vôlei e eu não conseguia dormir, porque eu saía da escola 12h25. Então o sol estava rachando. Aí imagina eu voltando pra casa cheia de livro, caderno, a bolsinha e tudo, subindo um morro, porque eu morava, eu moro ainda, né? Eu moro muito, muito longe da escola. Muito longe da escola. Então eu tinha que subir um morro do inferno que parecia que não acabava nunca, no sol quente, com mochila pesada. Aí eu conseguia chegar em casa 15 minutos depois que eu saía. Aí, de 12h10, já ia pra meio-dia e... eu não diria que é meio-dia e 10, diria meio-dia e 15 no máximo. Aí já ia pra uns meio-dia e meio, dependendo, às vezes eu chegava meio-dia e 40, depende muito do meu cansaço e do sol, sabe? Às vezes o sol estava muito forte, a mochila muito pesada, então eu tinha que parar de 5 em 5 minutos pra tomar uma aguinha, pra dar uma respirada e continuar o meu caminho. Então eu chegava em casa meio-dia e 40. Até que o almoço ficava pronto era 1h, 1h30. Então, como eu tava no novo vôlei, eu tava no meu processo de adaptação, tava tentando descobrir qual era o meu nível de vôlei, eu treinava 2 horários, o horário de 3 às 4 e 4 às 5. E pra eu chegar lá 3, eu tinha que acordar 2, ou seja, o almoço ficava pronto 1, eu terminava de comer 1h30, então eu só tinha 30 minutos pra dormir. Que eu chegava do vôlei, eu tomava banho, eu tinha que fazer meus para casa. Ou seja, eu ia dormir 2 horas, 2h30 da madrugada, saía da escola meio-dia e 15, pra conseguir cochilar só 30 minutos, pra depois ir pra escola de novo, tecnicamente. Então, eu não estava aguentando. Não vou mentir pra vocês, eu nunca gostei de estudar de manhã, especialmente no frio. Mentira, teve uma época que eu gostei, que era quando eu tava no 8º. Eu achava muito gostoso a brisa de estudar de manhã, assim, mas passou pro nono, já comecei a tomar um leve ranço. Aí,
começou a dar tudo errado com esse meu sono. Eu não conseguia dormir mais cedo, o máximo que eu conseguia dormir era 1 hora, mas mesmo assim eu continuava muito cansada. E o que começou a acontecer na escola? Eu comecei a dormir na aula. Chegava ao quarto horário por volta de 9, quase 10 horas. 9, quase 10 horas? Eu não lembro direito. Mas eu acho que era mais ou menos nesse horário. O meu corpo, ele parecia que ele ia desligar. Era um sono, mais um sono que eu não conseguia prestar atenção em absolutamente nada. Eu só pensava assim, eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero dormir. E isso é muito real, parecia que eu dormia horas. O meu olho fechava, eu cochilava sentada na aula. Então tinha muitas vezes, praticamente o tempo todo, que eu dormia na aula. Eu dormia 2 horários direto e ninguém me acordava. Então, tipo, não dava pra me prestar atenção na aula. Eu ficava pensando assim, cara, como que eu vou fazer nas provas? Como que eu vou fazer nas provas? Eu não sei o conteúdo, eu mal entendo o conteúdo quando o professor explica. Aí eu vou ter que estudar em casa por um professor de um conteúdo que eu não sei. Aí eu tava acumulando matéria, acumulando coisas, sendo que, tipo, eu tava lá, mas ao mesmo tempo eu não tava lá. Eu tava muito cansada. Eu não tava conseguindo dormir cedo e eu não conseguia dormir de tarde pra equilibrar. Tanto que tinha vezes que eu faltava o primeiro horário de 3 às 4 pra ir só no horário de 4 às 5, eu ficava tipo, não tem condições, não consigo ir, eu preciso desse cochilo, eu preciso dormir. Eu sempre tive muita olheira por genética. E as minhas olheiras estavam igual um panda, eu não conseguia sair sem maquiagem. E até hoje tá um pouco. Tô aprendendo a cuidar das minhas olheiras, tanto que eu tô passando muita, nem sei se dá pra ver, muita maquiagem pra minha olheira tampar, mas eu tô cuidando disso, logo vai desaparecer. E aí começou a ficar muito complicado pra mim, mas essa nem é a pior parte. Como eu disse de início, tinha aquelas minhas amigas que se juntaram da minha escola atual e da minha escola antiga. Depois da primeira semana de aula, eu simplesmente comecei a ficar sozinha no recreio. Por opção? Não. Acontece que as minhas amigas, elas tinham um grupinho de amigas delas e eu nunca participei desse grupinho, pelo menos não inteiramente. Chegou uma época no final do ano que eu sobrava em trabalhos. Eu tinha sempre um grupo específico assim que a gente fazia trabalho juntos, mas do nada elas começaram a me excluir dos trabalhos e eu tinha que me encaixar em algum grupo que tava faltando alguém. Não sei porquê, talvez o problema seja eu. Sinceramente, gente, eu realmente não sei mais se o problema sou eu. Se o problema for eu, se alguma das minhas amigas tá assistindo, fala pra mim, por favor. Aí chegou nesse ano também, elas ficaram em seus grupos com as suas amigas e eu fiquei sozinha. Mas eu comecei a tentar me encaixar. Comecei com o meu grupo de amigas que eram da minha escola atual. Mas elas se juntavam com as suas outras amizades e ficavam conversando e eu literalmente ficava lá só existindo. Porque eu não me encaixava nos assuntos, porque elas falavam de uma pessoa específica que eu não conhecia e já vinha outra pessoa que era da rua, do bairro, que morava de não sei o que eu não conhecia, então não tinha como eu me encaixar. Então eu ficava ali só sentada, praticamente mexendo no meu celular, escutando a conversa, pra dar a hora de voltar pra sala, um abraço, um beijo, um tchau, e todo mundo segue a sua vida. Então eu continuava sozinha. E eu entendi que eu não era meio que bem-vinda tecnicamente, então eu pensei assim, vou tentar com o meu grupo de amigas que eram da minha escola antiga. E não deu outra, deu a mesma coisa. Elas também tinham um grupinho delas entre si, que foi fortalecendo a amizade quanto mais anos se passavam. E elas iam conversando entre si sobre diversos assuntos que eu também não conseguia me encaixar, que às vezes também eram sobre pessoas. E elas andavam conversando entre si e eu andava atrás delas. E aí eu decidi cansar de ficar andando atrás delas igual um cachorrinho, parei, elas nem deram falta. Então eu fiquei pensando assim, não me encaixo com nenhum dos meus grupos de amigos, vou ficar sozinha. Aí eu comecei a pensar em opções de coisas pra fazer sozinha no recreio. Às vezes tinha uma galera jogando vôlei e eu ia jogar vôlei. Não era sempre que tinha, então não era sempre que eu conseguia jogar. Às vezes eu ficava mexendo no meu celular, mas o meu telefone ativo, ele tava com um problema de
travar, a placa tava queimando. Na verdade, uma parte já tava queimada, então ele travava tudo. Eu tinha que deixar ele no congelador por meia hora no máximo, no mínimo no caso, apertar ele para ele reiniciar, para talvez eu conseguir voltar a mexer com ele. Ou seja, meu telefone tá uma situação ótima pra jogar fora. Às vezes eu ia comer comida na escola porque eu não tomava café direito em casa, porque eu sempre saía atrasada, porque quando eu não estava dormindo direito à noite, eu acordava nos últimos segundos do segundo tempo para não perder a aula, então eu chegava atrasada e com fome. Então às vezes eu comia, mas eu sempre comia sozinha, entende? Sempre comia sozinha, às vezes mexendo no celular ou às vezes só focando na comida quando o telefone não funcionava. E aí depois que eu comia, às vezes não tava a fim de jogar vôlei, eu não tinha um vôlei, eu me sentava em uma bancada que era praticamente no meio da escola e eu começava a escrever coisas no meu bloco de notas. E isso foi muito bom, agora que me bateu uma memória aqui, tem muita coisa boa lá. Eu ficava escrevendo sobre meus sentimentos, sobre o que eu sentia, mas aí começou a ficar uma coisa muito vergonhosa pra mim, porque as pessoas passavam e ficavam olhando pra mim, porque ali era 2 ou 1, só ficava pessoas sozinhas ou várias pessoas com seus amigos. Eu era a primeira opção. Então, sempre que eu tava lá, alguém passava e ficava olhando pra mim. Às vezes uma pessoa desconhecida, ou às vezes até algumas das minhas amizades mesmo. E eu comecei a odiar ser vista daquele jeito, sabe? Eu meio que já chamo atenção naturalmente por causa do cabelo. É inevitável, né? Eu gosto muito de pintar o cabelo, não vou parar por causa de chamar atenção, né, meus amores? Mas enfim. E eu sempre chamava atenção por causa disso, mas agora eu estava chamando atenção por simplesmente ser uma garota solitária. Então eu comecei a passar o meu recreio sozinha, trancada dentro do banheiro, porque era o único momento que não tinha ninguém olhando pra mim. Eu podia ficar sozinha, em paz, escrevendo minhas coisas no bloco de nota, às vezes vendo um vídeo, conversando com alguém, eu não sei, às vezes só ficando lá quando o telefone decidia parar de funcionar. Comecei a passar por um turbilhão de sentimentos que eu nunca havia sentido antes. Eu não vou mentir pra vocês, vou falar uma coisa real agora, que eu realmente senti naquela época, foi a pior fase da minha vida. Parece jazeiro? Parece. Talvez seja pra quem tava de fora, mas eu que senti na carne, senti na pele, tudo que eu tava vivendo lá foi a pior fase da minha vida. E eu não tô brincando. Ayane, mas por qual motivo que foi a pior fase da sua vida? Simples, eu não conseguia prestar atenção na aula porque não conseguia dormir cedo, mas eu tinha aquela necessidade enorme de dormir. Eu não tinha amigos na sala, eu sempre ficava sozinha, eu odiava quando algum professor falava atividade em dupla, atividade assim, eu sempre ficava sozinha, porque eu não tinha amigos. E isso não foi por falta de tentar me enturmar, eu conversava com as pessoas que estavam ao meu redor, mas a gente era colegas, amigos não amigos pra fazer dupla, entende? E sair da sala pra ir pro recreio era horrível. Aquela escola, ela é enorme. Não tô falando enorme de tamanho, assim. Tô falando enorme do fato de ter inúmeras pessoas naquela escola. Tem pessoas do 9º ano, 1º, 2º e 3º. E só o 1º ano são 9 primeiros anos. Então imagina o quanto de gente que tinha. Imagina. E era horrível quando eu sentava ali sozinha, mexendo no meu celular e sempre se passava alguém olhando pra mim, tipo assim, ai, olha aquela garota sozinha, sem amigos. Não dava. A parte mais triste de tudo isso é que todo mundo tinha o seu grupo e eu não tinha um grupo. Eu tinha milhares de amigas, milhares de amizades, pra do nada todas elas sumirem por um motivo que eu não sei até hoje. Eu gostaria muito que alguém sentasse pra mim e falasse assim, olha, a gente se excluiu por causa disso, tá, ok, eu vou saber o motivo de eu estar tão sozinha naquela época, mas eu não sei, eu era uma garota 100% solitária e eu não entendi porque. Uma coisa, eu estar sozinha na sala de umas pessoas que eu praticamente nunca vi na vida. Outra coisa é quando eu saí daquela sala que eu conseguia ver todo o meu círculo de amizades, elas verem que eu estava sozinha, porque elas passavam por lá, elas me viam, elas sabiam que eu não tinha ninguém pra passar o recreio, elas mesmo assim me deixavam lá.
E quando me chamavam, me excluíam, porque me excluíam dos papos. Andavam na minha frente, me deixando pra trás sem ao menos se importar. Então, tipo, foi horrível. Eu passei por um turbilhão de sentimentos naquela época que eu nunca senti antes na vida, pelo menos não de uma forma tão intensa. Um resumo muito grande do que eu senti naquela época era tristeza, frustração e raiva. Acho que frustração é a maior de todas, porque eu nunca fiquei, na verdade, tão frustrada com a minha vida escolar e tudo, igual eu tava naquela época. Eu senti uma frustração tão grande. Eu nunca havia sentido o sentimento frustração em si. Eu acho que as minhas frustrações de antes, que eu achava, na verdade, que eram frustrações, eram apenas tristeza por uma coisa ou outra ter dado errado. Mas naquela época, era real frustração. E não era só uma frustraçãozinha. Foi juntando também com um cúmulo de coisas que começaram a dar errado na minha vida. Por exemplo, eu achei que eu ganharia um sorteio pra viajar pra Holanda pra ver o show da Billie, mas eu não ganhei. Eu enfiei isso na minha cabeça do mais comum do nada, não me perguntem o porquê, mas eu tava com tanta fé que eu ia ganhar que eu já tava afirmando que aquilo era meu. Não ganhei, eu fiquei muito, muito decepcionada, mas eu pensei assim, mas futuramente eu posso conseguir ver ela, ok. Aí o meu telefone quebra. Imagina só se eu conseguir mexer no celular só depois dele estar no congelador e ainda por cima com a bateria viciada. Eu conseguia mexer nele meia hora no máximo, máximo mesmo. Antes dele travar, antes dele descarregar, antes dele apagar do nada. Tava uma situação terrível. Sono hiper desregulado que eu não conseguia regular. Era o fato de eu literalmente necessitar dormir na aula porque o meu corpo tava cansado, era visível que eu não conseguia dormir à noite, que eu tava dormindo 2 horas e tendo poucas horas de sono, não conseguindo tirar o meu cochilo da tarde. Sabe um dos motivos eu sempre acordar, na verdade dormir tão tarde, é que no 9º ano eu tinha esse costume de dormir 2 da manhã. Mas tem aquele porém que eu falei. Eu dormia a tarde toda, então eu conseguia repor que eu não dormia de noite. Mas aí chegou aquela época que eu não tava conseguindo repor, mas eu também não tava conseguindo ajustar o meu horário pra simplesmente não ter que repor esse sono. Esses sentimentos de tristeza, raiva e frustração estavam presentes de um jeito na minha vida que eu nunca senti. E nessa época eu comecei a ficar uma pessoa tão filosófica, tão reflexiva e ao mesmo tempo tão melancólica e triste, sabe? Muitas músicas que eu escutava naquela época me fizeram questionar até a minha própria existência. Uma delas é What Was I Made For, da Billie Eilish, que foi pro filme da Barbie. Essa música, todo mundo conhece, eu acho. Ela se chama Pra Que Eu Fui Feita. E essa música, ela sempre tocou comigo desde o dia do lançamento, mas naquela época eu não escutava a música. Eu literalmente vivia a música. Eu não sei porquê. Tudo aquilo acabou se juntando, mas eu comecei a perguntar o porquê da minha própria existência. Gente, eu sei que parece ser um enorme drama, mas só eu consegui entender. E fui acumulando aquela enorme frustração e escutar aquela música era como se eu tivesse me descrevendo. Eu ficava, por que eu fui feita? Por que eu existo? E nas minhas cartas que eu escrevia na nota, às vezes de madrugada, às vezes na escola, quando batia esses pensamentos, eu falava muito sobre essas músicas e sobre essas coisas que eu sentia, entende? E eu vou mostrar uma dessas cartas bem futuramente pra vocês, mas enfim. Outra música, praticamente todas as músicas que me tocaram era da Billie, é aquela I Don't Wanna Be You Anymore, que significa eu não quero mais ser você. Que o clipe é literalmente a Billie cantando pra ela mesma no espelho. E sempre quando ela fala eu não quero mais ser você, eu me identificava totalmente. Era literalmente eu também cantando essa música pra mim mesma no espelho. Eu ficava tipo, eu não quero mais ser você, eu não quero mais ver esse ciclo de tristeza, de frustração, onde praticamente todas as coisas que eu planejei tintim por tintim tava dando errado. Uma coisa que eu lembrei, esse sentimento de frustração também aumentou pelo fato de que eu tinha 100% de certeza que eu tinha passado na FUNEC e não passei. Eu achei que eu entraria no vôlei do Sesc, não entrei. Então juntou com a escola,
a FUNEC, o vôlei, o telefone quebrado, o sorteio não ganhado. Então eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Eu não sabia sentir aqueles sentimentos. Era a primeira vez que eu sentia aqueles sentimentos. Eu sentia de uma forma tão intensa que eu só queria gritar. Uma das últimas músicas que eu me lembro que eu me identifiquei, todas da Billie, era Watch. Não me pergunte por que eu me identificava com essa música, mas eu gostava do jeito que ela me acalmava nos meus momentos de tensão, sabe? Outra que eu também gostei muito é Six Feet Under. Essa eu me pergunto como que eu nunca tinha ouvido essa música. Ela é tão maravilhosa, essa toca na minha alma, essa eu tenho absoluta certeza que eu quero fazer cover dela. Eu gosto muito do Heredo. Eu não sei se é Heredo que fala, mas do Heredo dessa música. A música, a tradução dela é 6 palmos abaixo da terra. A Billie nessa música, ela fala de um amor que morreu. Ela fala do jeito que ele tá a 6 palmos da terra. Ela fala como se a pessoa tivesse morrido, porque esse amor não tem mais jeito da chama reacender. Então ela fala assim, o nosso amor está 6 palmos da terra. Eu acho essa música absoluto cinema, eu acho ela perfeita. Aí eu comecei a faltar de aula. Comecei a faltar 5 dias, ou seja, a semana toda. Às vezes 3 dias, só ia 2. E eu comecei a faltar muito mesmo. E a minha mãe não tava entendendo porque eu tava faltando tanto. Ela perguntava, o que tá acontecendo? Você tá sofrendo bullying? Eu não sei. Aí eu só falava que não, é só, tipo assim... Eu cheguei até a falar que eu não gosto de estudar, mas é mentira, tá? Aí começou a ficar uma coisa muito complicada. Eu ficava tipo, eu preciso ir pra escola. Eu preciso ir pra escola, mas ir pra escola tava me deixando mal. Literalmente mal fisicamente. Parou de ser uma coisa que era só um desconforto. Começou a me deixar mal fisicamente ao ponto de eu não querer ir pra escola. Eu fiquei pensando assim, cara, o que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. E aí, que do mais inesperado veio o meu milagre. O meu milagre foi a minha vaga na FUNEC. Gente, eu descobri que eu havia sim passado na unidade do Petrolândia, que é pertinho da minha casa, só que eu não sabia. Então, meu nome estava lá desde fevereiro e chamaram as pessoas para uma terceira chamada. Havia só 7 vagas e eu passei em segundo lugar. E eu entrei na FUNEC. E o melhor de tudo, o horário é à noite. Ou seja, eu poderia sim continuar dormindo tarde. E eu não teria aquele desejo de dormir na aula, porque eu prestaria muito mais atenção na aula, porque estaria de noite. Não sentiria vontade de faltar por frio, inventar uma dorzinha nem nada. Então eu fiquei assim... É perfeito, e eu consegui. E lá estava eu no meu primeiro dia de aula na FUNEC. Gente, não tem sensação melhor de realização, de eu me sentir uma pessoa realizada comigo mesma. Eu tenho pensado que todos aqueles dias, aquelas tardes que eu me dediquei estudando pra FUNEC, estudando pro IF também, aquele choro que eu derramei por não ter passado, foram em vão, porque eu consegui. Eu tinha conseguido de primeira, mas eu não consegui, eu não achei que eu tinha conseguido. E quando algo é pra ser seu, realmente é pra ser seu, entende? Não tem como. Essa vaga era pra ser minha, de primeira. Perdi a primeira, perdi a segunda e consegui de terceira. Quem iria imaginar? Estou mais que realizada nessa escola. Eu fiz amigos novos que são simplesmente incríveis. Incríveis mesmo. Teve interclasse estes dias e foi um interclasse maravilhoso. A nossa sala ficou em terceiro lugar, tô muito feliz. Fora que vai ter curso técnico aqui também. Nunca teve curso técnico na FUNEC da unidade do Petrolândia, especialmente por ser de noite. Mas agora finalmente aprovaram um curso técnico. Eu tô muito feliz que eu vou começar a fazer e ainda por cima eu vou receber por causa desse curso. Não existe coisa melhor. Fora a festa junina, gente, aqui foi uma das melhores festas juninas que eu já tive. Lá na minha antiga escola não tinha nem festa junina, nem interclasse. E na minha escola aqui, essa nova, teve até DJ e fotógrafo pra fotografar a gente
gente nessa festa junina. Eu fiquei, tipo assim, absoluto cinema. O que a gente tá vivendo aqui? Tô muito, muito feliz. Então, assim, última lição da história da escola é: se um lugar te faz mal, saia dele. Às vezes você tá sem saída, não sabe como sair ou se deve sair, igual eu me encontrava, eu ficava pensando assim, não tem como eu sair, eu não vou sair. Mas, do mais absoluto nada, eu consegui sair. E aqui é a minha cara de realizada. Bom, amigos e amigas, e foi isso que aconteceu tecnicamente de fevereiro até aqui. Antes que eu esqueça, eu mudei de escola em abril. Cheguei lá dia 7 de abril. Bem depois que elas começaram, fiquei diva. Mas agora, indo pra última história, que é a história do vôlei. Gente, vou contar pra vocês, resumidamente, a minha história com o vôlei. Em 2022, eu tinha só 12 anos, passei por um período muito difícil, onde eu tinha muitas crises de ansiedade, de depressão, e eu cheguei até a cortar os meus pulsos. E eu precisava de uma distração, eu precisava de algo pra me deixar bem, pra me deixar feliz, especialmente porque eu era muito nova, eu não sei porque eu tinha aqueles pensamentos, ou até mesmo porque eu fiz isso, eu só sei que eu tive, eu fiz, e eu pensava assim, cara, eu não sou assim, eu nunca fui assim, eu preciso de algo pra eu descontar a minha tristeza, curar a minha dor, e foi aí que nasceu o vôlei. O vôlei pra mim não é só um esporte. É algo que é literalmente terapêutico pra mim. É a minha terapia. Mesmo com todos os altos e baixos, tem que ter um certo psicológico também pra quando você sai da quadra se sentindo inútil porque errou um passe, errou um saque, errou um ataque, essas coisas assim e tal, ou pro seu técnico ter gritado com você por causa desse erro. Mas quando você acerta o seu saque, acerta o passe, acerta o ataque, faz ponto e todo mundo vibra, não existe coisa melhor. Então o vôlei não é só um esporte, é a minha vida. Aí tá, pessoal. Em 2022 eu entrei no vôlei da escola antiga que eu era, do 7º ano. Entrei nesse vôlei lá. E ele foi perfeito pra mim, porque eu era uma pessoa que não sabia fazer uma manchete, sabia fazer um toque. E aquele primeiro ano, ele foi incrível, porque eu conheci uma galera muito legal. Eu consegui levar várias amigas minhas que nunca nem imaginavam que iam gostar tanto de vôlei, igual gostam agora. Então, por minha culpa, então agradeço. E também eu tomei a minha paixão do vôlei pelo aquele primeiro ano. Eu entrei no meio do ano e eu gostei muito. Tinha também umas festas, uns festivais, e eu ia em todos, e eu gostava muito. Eu adorava jogar vôlei, eu adorava aprender. O segundo ano também foi bom, mas não foi tão bom quanto o primeiro. Mas o segundo também foi bom, eu tava focada agora em evoluir. Já que eu já sabia o básico, eu iria evoluir. As coisas começaram a dar errada a partir do terceiro ano. Tem uma coisa naquele vôlei que é a liga. As meninas jogam profissionalmente, tecnicamente, contra pessoas de outro time. Elas ganham troféus, entre aspas, e fazem várias coisas. E a idade que é, pelo menos até quando eu saiba, pra entrar na liga era 14 anos. E no meu segundo ano, eu pensei assim, caramba, ano que vem eu faço 14, eu entro na liga, vai ser incrível, vou conhecer mais gente, vou ter mais treinos, vai ser super divertido. Eu fiz 14 anos, fiquei esperando eu entrar na liga, não me chamaram pra entrar na liga. Eu pensei assim, deve estar esperando ter passado um mês que eu fiz meu aniversário. Passou 1, passou 2, passou 3, não me chamaram. E eu comecei a pensar assim, caramba, as meninas, quando elas automaticamente fazem 14, elas já vão pra liga. Algumas antes mesmo dos 14 já vão. Então, por que eu ainda não fui? Tipo, tinha gente que no dia que entrava já era convocado pra liga. E eu já tava lá há anos. Eu ia em todas as festas, eu pagava todas as festas. Eu era muito fiel àquele vôlei e eu trouxe pessoas pra lá. E eu fiquei pensando, o que tá acontecendo?
acontecendo. Mas eu comecei a ficar chateada, sinceramente chateada por aquilo não tá acontecendo. Até que a minha mãe pesou e mandou áudio pro treinador do vôlei perguntando assim: por que que eu ainda não tinha ido pra liga? Porque é o que eu falei, eu ia em todas as festas, eu pagava todas as festas, eu trazia pessoas de fora pra aquele vôlei, eu tava lá há 3 anos, então por que que eu não entrei? Sendo que tinha pessoas que antes dos 14 já iam, e tinha gente que na primeira aula já ia, por que que eu não fui? E aí ele me explicou pra minha mãe, no caso, que eu não evoluí no vôlei. Eu cheguei muito bem, eu fazia coisas muito bem, mas eu parei. Que eu era tecnicamente um peso, que eu não servia pra nada. Que eu comecei bem, mas eu não conseguia evoluir, então eu não era útil pra eles. Por isso que eu entrei na liga. E isso acabou com o meu ano. Ele acabou comigo de um jeito que eu nunca imaginaria que iria acabar tanto. Pelo simples fato de que o vôlei era a minha vida. E eu não treinava só lá, eu treinava fora de lá. Eu fiquei pensando no que eu tava errando. Eu achei que eu tava bem, eu achei que eu tinha evoluído. Eu sabia fazer manchete bem, eu sabia fazer toque, eu conseguia recepcionar bem as bolas. Eu fiquei pensando, o que tá acontecendo comigo? Por que que eu não evoluí? Por que que eu não melhorei? Aí eu comecei a faltar no vôlei. Era algo que acontecia o que acontecia, eu não gostava de faltar, eu ia porque ia, mas aí eu comecei a faltar. Simplesmente me bateu uma tristeza de eu faltar 1, 2 semanas por não sentir mais a vontade de jogar. Algo que literalmente fazia o meu dia, a minha semana mais feliz, eu comecei a não ter mais vontade de ir. Então, aí, a partir daí, já comecei a perceber que as coisas já estavam dando errado. As coisas começam a ficar pior quando começou a rolar indiretinhas. Eu não vou falar que as indiretas eram pra mim, porque eu não tenho 100% de certeza. Mas eu tenho certeza que se não era pra mim, se era pra mais de uma pessoa, era pra mim também. Ele começou a falar assim, ai, porque tem que evoluir, sabe? Se a pessoa não evolui, ela não vai ser útil pra gente, a gente vai deixar aí até sobrar. Pode fazer 3, 5, 10, 50 anos de vôlei, porque se ela não for útil pra gente, ela não vai entrar na liga. E eu pensei assim, que irônico, né? Eu faltei 2 semanas direto depois desse áudio, e aí no primeiro dia que eu fui, ele vai lá e chega em todo mundo e fala isso. Eu pensei assim, mera coincidência, né? Eu tava vendo e filmando as pessoas fazendo as coisas, e na hora que eu fazia uma coisa errada, ele dava um berro e falava assim, nossa, Ana, você tá no vôlei há 3 anos e até hoje não sabe fazer isso? E eu ficava tipo, cara, vai se lascar, pegar essa bola e enfiar dentro do seu nariz. Podia estar fazendo tudo certo. Tinha um único errinho, já vinha aquele esporro, aquele xingamento, e aquilo acabou comigo. Comecei a literalmente desacreditar de mim mesma, desacreditar do meu potencial. Eu fiquei pensando, se em 3 anos eu comecei bem, mas parei de evoluir, por que eu ainda tô jogando? Já que eu tinha consciência de que eu tava bem, que eu tava jogando bem, tava dando tudo certo. Aí eu falei assim, acho que aqui não é mais o meu lugar. Acho que eu não me encaixo mais aqui. Eu não vou parar de jogar, eu vou continuar treinando, tanto lá quanto fora, eu vou continuar me dedicando. Mas eu acho que o problema é o lugar. Eu preciso sair daqui. Tanto que eu percebi que lá realmente não era o meu lugar foi o último festival que eu fui. Isso muita gente não vai entender. Eu acho que só as meninas negras vão entender. Foi no festival que eu fui. Nenhuma das minhas amigas que faziam vôlei lá foram. Eu fui sozinha. Eu queria ir só pra jogar mesmo. Então eu não me importava muito se as pessoas iam. Eu gostava de festivais, especialmente que eram festivais de areia. Mesmo tempo que eu odeio a areia, eu gosto da areia. Porque a areia é meio ruim quando cai, mas eu gosto. Eu tava lá
E todas as garotas que estavam lá eram garotas brancas. Eu era tecnicamente a única menina negra que estava lá. E isso deu um impacto. Eu comecei a me sentir muito mal e as coisas foram piorando a partir que as conversas delas no caso, começaram a surgir. Fui para aquele festival feliz, achando que eu iria ganhar um troféu. Porque teve uma amiga minha que no primeiro ano de vôlei, ela entrou junto comigo. No primeiro festival dela, ela ganhou um festival. No segundo ano, eu já puxei outra amiga. E também no primeiro festival, ela ganhou um troféu. As medalhas de participação, todo mundo ganha. O troféu é só por lugar. E eu pensei assim, nossa, agora eu finalmente ganho o meu troféu. Não ganhei o meu troféu. E aí, antes de darem as premiações e tal, tava ali resolvendo qual time que ia ganhar. Eu me sentei, eu comprei um picolé, eu comecei a comer ele e tal. E as meninas começaram a conversar. Ai, porque eu vou pra Flórida daqui a pouco. E aí eu fiquei tipo, quê? Aí eu comecei a escutar elas falando assim, ai, porque a gente devia fazer tal coisa em tal lugar, um lugar que assim, ó, gastando rios de dinheiro. E aí, a partir que as conversas foram fluindo, eu comecei a perceber, todas eram ricas, brancas e ricas. Elas estudavam em escola particular. Na época, eu acho, o último iPhone que tinham lançado era o iPhone 15. Elas tinham o iPhone 15, algumas até o 15 Pro Max. E elas conversavam sobre coisas que elas já tinham feito, tipo, eu já fui pra Disney, eu já fui pra não sei onde, eu já fui no show da Taylor Swift, eu já fui no show de não sei quem. E eu fiquei pensando, eu mal saí do estado e elas estão falando que já viajaram para os Estados Unidos, que já foram num show de artistas que gostam. Eu nunca fui num show de um artista que eu gosto muito. Ou, não, eu já fui assim, mais ou menos, mas um artista internacional, eu nunca tive essa oportunidade de ir. E na época eu tava com o meu iPhone X, aquele pobrinho, tristinho. E na hora de ir embora, era um indo em um carro mais chique que o outro, umas picapes, uns carros assim que pareciam aquele carro do Batman, super chique. E eu fiquei tipo, realmente aqui não é o meu lugar. Imagina eu, a única menina negra de todo o festival, só tinha eu, a única garota negra, a única garota pobre, a única garota que nunca viajou pra fora do país, que nunca foi em um show de um artista internacional, que não tinha um iPhone do ano, que não estudava em uma escola particular, que não tinha dinheiro para sair todo fim de semana em restaurante caro com as amigas. Eu fiquei assim, preciso sair daqui imediatamente. Eu decidi sair. Eu decidi passar o último ano lá, que era difícil achar um lugar assim, correndo e tal. Aí eu falei assim, vou passar o último ano aqui porque tem pessoas que eu gosto, eu quero me despedir, eu quero aproveitar. E aí eu aproveitei, teve festa de despedida assim e tal. É isso, me despedi e agora nesse ano que vem a parte boa, né, gente? Porque depois dessa história de Carmen que eu acabei de tirar aqui, de menina sofrida, tem que vir uma história boa. Eu comecei a procurar um vôlei pra eu iniciar em janeiro. Achei um vôlei perfeito. Eu iria fazer parte do projeto, mas o próprio treinador, ele disse pra mim não fazer parte do projeto porque o projeto é muito diferente da escolinha em si. Ok, comecei a fazer parte da escolinha. Ele perguntou de qual vôlei eu era e o motivo de eu ter saído. Eu expliquei que um dos motivos era a panelinha e ele concordou com isso. Ele ainda falou que esse treinador desse vôlei antigo que eu era treinava lá, mas ele foi convidado a se retirar de lá por motivos de panelinha. Então, tipo, não era coisa da minha cabeça. Realmente tinha uma panelinha, um favoritismo lá. Porque faz sentido só pessoas específicas terem ido pra liga e eu não, ok? Então, aquelas indiretas
diretas já começaram a fazer sentido pra mim. E detalhe, todas as pessoas que eu conheço que faziam aquele vôlei, quando eu falo, eu saí por causa de panelinha, todo mundo concorda e ainda acrescenta. Tem uma amiga minha que eu falei com ela esses dias sobre isso, ela falou assim, nossa, eu concordo, lá era uma panelinha terrível, eu não conseguia me soltar, sabe, porque tinha um favoritismo. Eu pensei assim, cara, é isso, entendeu? Foi aí que eu comecei no horário iniciante, que é o de 3 às 4. Que é pra quem não sabe nada de nada de nada, porque ele não sabia o meu nível, então ele tava me avaliando. O de 4 às 5 é pra quem já sabe o básico, pra quem joga bem. E o de 5 a 6 é um quase intermediário, digamos. E tem os outros horários mais à frente, que é o de terça e quinta, que é para as pessoas mais do vôlei, entendeu? Aí eu comecei nesse horário, comecei aí nos 2 horários, mas aí eu mudei de escola, comecei a ficar muito cansada, eu comecei a ficar atolada de coisas, eu ficava a tarde toda fazendo para casa, às vezes eu tinha que faltar no vôlei fazendo trabalho para casa, especialmente porque é uma escola super séria e eu cheguei muito depois, então eu tinha muita coisa para recuperar. Na época que eu entrei, tinham 3 trabalhos para entregar na semana que vem, ainda por cima um de apresentar, eu tive que decorar uma coisa de um assunto que eu nunca nem tinha ouvido falar na vida pra ganhar ponto. Graças a Deus eu ganhei. E aí eu comecei a ir no horário só de 4 a 5, que eu percebi que eu me encaixava mais nele pelo simples fato de o horário de 3 às 4 ser um horário para pessoas que praticamente não sabiam dar uma manchete, dar um toque. E eu, de tudo de ruim que eu peguei naquele lugar, isso eu sabia. Então eu fui pro outro horário e depois eu fui pro horário de 5 a 6. Falta pouco pra eu ir no último horário, que é o horário pro, que todo mundo vai, que só os melhores estão. Então, eu em 6 meses, coisas que eu não aprendi em 3 anos lá, eu aprendi em 6 meses aqui. Eu melhorei muito. Todo mundo percebe isso, todo mundo que me viu jogar, que me conhecia naquela época que eu jogava naquele vôlei, me conhece agora, sabe e percebe a mudança, percebe que eu realmente melhorei. E eu tô muito feliz. Acho que o fato de eu ter melhorado tanto é que sempre teve alguém pra me dar apoio. E isso eu falo do meu treinador novo. Por mais que ele sempre me xingava quando eu fazia alguma coisa, e era aquele berro que fica gravado na mente até hoje, ele sempre me falava como consertar. E ele sempre falava que eu podia, especialmente agora que eu tô nesse horário mais avançado, ele sempre fala, não só pra mim em geral, mas pras pessoas, ele sempre fala, gente, se vocês estão aqui, é porque vocês podem. Vocês têm que confiar mais em vocês. E também, sempre quando a gente acerta, ele sempre elogia. Uma coisa que o treinador antigo falou pra gente geral, ele falou assim, mas por que você não elogia? A menina falou, mas por que você não elogia a gente quando a gente faz alguma coisa? Ele falou assim, é óbvio, porque isso é o básico e é o mínimo que vocês têm que fazer. Já o meu treinador novo chegou e falou assim, não existe coisa melhor pra mim que ver vocês acertando as coisas e fazendo ponto. E a partir daí eu já consigo ver a diferença. Mais uma vez, se um lugar te faz mal, saia dele. Saia dele e evolua. Desde quando eu saí da escola e saí daquele vôlei antigo, eu evolui tanto como pessoa, eu tô aprendendo tanta coisa, não só em questão de vôlei, matérias assim tal, mas eu tô aprendendo tanta coisa com as pessoas que estão convivendo no meu meio, que são pessoas que eu nunca vi na vida, a primeira vez que eu tô vendo é lá. É simplesmente perfeito, perfeito. Eu não poderia estar mais grata com a minha vida. E isso, amigos e amigas do YouTube, eu acho que isso foi tudo que aconteceu na minha vida recentemente. Logo eu vou gravar um vlog mostrando pra vocês como que é a minha vida, como que é a minha rotina, como que é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, já se inscreve se você gostou, que vai ter muito mais vídeo, muito mais conteúdo por aí. Muitos beijos e um abraço.